Muito boa tarde, sétima série E. Hoje nós iniciaremos o segundo bimestre propriamente dito. E hoje, obviamente, nós veremos um gênero textual novo, pois estamos iniciando um bimestre novo, né? E esse gênero ele é um tanto quanto complexo em alguns aspectos. E eu já peço de antemão que você preste muita atenção, tenha paciência, pois o gênero, além de ser um pouco complexo, ele também é muito importante, assim como todos os outros. Lembrando que por bimestre nós vemos uma média de 4 ou 5 gêneros textuais, variando, variando de acordo com o desenvolvimento e com, né, a questão das aulas. Mas eu espero que, assim como no bimestre passado, nós possamos ver todos os gêneros que precisamos ver. Então, vamos a esse gênero um tanto quanto complexo, e que você compreenda bem. Vamos lá, o gênero é o editorial. Não sei se você já ouviu ou já é, foi apresentado a esse gênero de caráter jornalístico, mas é um gênero bem legal. Tá? Acredito que vocês vão gostar de escrever, mas ele exige de você uma atenção redobrada aos detalhes. Então vamos conceituar e caracterizar esse gênero tão curioso. É, o editorial, o que ele é antes de mais nada? Ele é um tipo de texto, obviamente, né, por ser um gênero textual, só que ele é um tipo de texto, vou até sublinhar para vocês aqui, impessoal, tá? E ele é publicado, lembra, tá? Sem assinatura, tá? Ele é um dos poucos gêneros textuais em que a assinatura do emissor ela não é emitida no texto. Então ele é impessoal. Não esquece, pelo amor de Deus, ó. O editorial ele é um gênero que não é assinado, tá? É sem assinatura, tá bom? Apesar de ser utilizado na imprensa, né, publicado em jornais e tudo mais, ele é um texto que não vai possuir a assinatura do escritor. Não esquece disso. Vou circular mais uma vez aqui para você lembrar. Sem assinatura no seu editorial. Então, né, como eu disse, ele é especialmente veiculado aos jornais e às revistas, né? Para quê? Para expressar a opinião do próprio jornal ou da própria revista, né? Só que isso através dos editores. E quem são os editores? São aquelas pessoas que escrevem a notícia, que editam a notícia, né? Vocês viram nos gêneros anteriores, nós vimos, se eu não me engano, o gênero notícia, aquela questão de ser imparcial, de narrar os fatos tais como eles são. Mas o artigo, ou perdão, mas o editorial, ele é, né, um gênero sem assinatura, ele é um gênero escrito pelo editor da notícia, só que ele tem uma certa liberdade, porque justamente não vai ser assinado, então o autor daquele gênero ele não é tão visado, tá? Outro ponto que deve ser destacado, eu já deixei aqui em negrito para você observar, é que esse gênero ele pertence a aquele grupo de textos que são argumentativos. Eu já falei para vocês o que é argumentação, mas como tem um tempinho, eu vou relembrar você. O que é argumentar? Você tem uma temática e você precisa argumentar sobre ela. Há um exemplo muito claro. Você está em casa, quer sair com um colega, pede seus pais. Seus pais dizem o quê? Não. O que você automaticamente faz? Você encontra um monte de argumento, na maioria das vezes esfarrapados, para convencer os seus pais de que sair com aquela pessoa que você quer sair é uma coisa boa, mesmo ele tendo dito não. Isso é argumentar, é tentar convencer o outro, né? É utilizar argumentos, né? Desculpinhas, só que sólidas, embasadas, para construir, para defender o seu discurso, para defender a sua ideia. Então, isso é argumentar, ok? É ter argumento para defender aquilo que você acredita, tá? Ou seja, então, ele constitui-se de um discurso em que o emissor, né, utilizando do padrão formal da linguagem, então é muito importante você lembrar que o editorial ele é redigido em linguagem formal, tá? Nada de linguagem informal aí, tem que ser linguagem formal, português bem escrito, bonitinho como sempre eu cobro. E como eu disse, obviamente, né, a finalidade dele é convencer. Por isso que é argumentar. O que eu falei agora?
convencer o outro que a sua ideia, que o seu posicionamento, que a sua perspectiva é a correta, ok? Então, isso é um editorial. Não esquecendo, já falei 3 vezes ou mais, não é assinado, tá? Relembrando mais uma vez. Seguindo, nós temos uma estrutura básica de um texto, e a estrutura básica de um texto, né? Você sabe que ela possui introdução, desenvolvimento e, obviamente, uma conclusão. Todo texto de caráter maior assim, ele vai sempre possuir a introdução em primeiro lugar, o desenvolvimento em segundo e a conclusão dos fatos que foram argumentados em terceiro lugar. Só que depois eu trago para vocês detalhadamente cada um desses passos. Agora nós só estamos dando uma pincelada porque senão o vídeo fica enorme. Só não esqueça que a estrutura básica do editorial ela possui esses 3 pontos: introduzir, desenvolver e concluir a ideia, né, o assunto que você está desenvolvendo ali com argumentos sólidos. A linguagem, nem preciso reforçar, mas reforço uma vez mais, né, como eu disse, é linguagem formal. Não pode esquecer disso, não pode ter gíria, não pode ter, né, abreviações, não pode ter aquela linguagem informal que você usa com seu colega. Não, o texto ele é de caráter formal, tá? Isso significa o quê? Adotar como referência o padrão culto da língua, tá? Então, mais uma vez, nada de gírias, palavrinhas convencionais que você usa com seu amigo. É linguagem formal. E aqui nós temos algumas características bem diretas ao editorial. A primeira aqui que eu quero destacar para você, que é um texto opinativo. Claro, ele pode ser informativo? Pode, mas ele é um texto mais opinativo por possuir a opinião do emissor do texto do que informativo. E você vai lembrar que no bimestre passado, quando falamos sobre a notícia ela já é totalmente contrário, ela não pode ter opinião, ela é totalmente informativa porque ela informa, né, o leitor dos fatos ali ocorridos. O editorial não, o editorial ele vai ter a opinião do escritor, tá? Ele não vai trazer tantas informações, ele vai trazer a opinião do escritor sobre um determinado assunto que ele está escrevendo. O segundo ponto aqui é que o editorial ele possui realmente de fato uma opinião, né? Você vai ver no exemplo que eu vou trazer para vocês aqui que o escritor do editorial em questão ele fala se ele é a favor, se ele é contra, né? Então esse é um dos poucos textos, fora o artigo de opinião, em que você pode exprimir sua opinião sobre determinado assunto. Por exemplo, se fosse um editorial sobre, sei lá, aborto, né, você poderia ser claramente direto e falar se você é a favor ou contra e por que você é a favor ou contra. E a terceira característica aqui é que ele é dissertativo, né? Falei para você que ele é baseado no desenvolvimento de argumentos, né? Argumentar sobre a ideia central. Então você disserta, você fala, você expõe as suas ideias através de argumentos sólidos, exprimindo ainda a sua opinião. Lembra sempre, o editorial pode conter a sua opinião, tá? E aqui, como eu disse para você, temos um exemplo claro. Primeira coisa, ó, note, você tem aqui, ó, destacado editorial. Você tem, obviamente, eu não preciso nem falar, né, um título enorme aqui destacado. E você tem o corpo do texto do editorial, né, que foi aqui no caso em um jornal impresso. E você vai procurar aqui, não vai encontrar o que? Assinatura, porque lembra no início eu falei centenas de vezes, o editorial não é assinado, tá? Eu não vou fazer a leitura do texto aqui para o vídeo não ficar gigante. Você pause, faça a leitura e você vai perceber todas aquelas características que eu já falei para vocês, além de perceber principalmente a opinião do escritor deste editorial aqui, ok? Note ainda que o texto não é tão grande assim, tá? É um texto relativamente pequeno, então quando você for produzir o seu no futuro breve, não precisa produzir uma bíblia, mas um texto bem conciso, com argumentos, seguindo todas as características que você viu agora, ok? Espero que tenha compreendido. Não esqueça de ler o texto, pause e faça a leitura, é um texto curto. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição sempre. Um abraço e até a próxima.